Amor conjugal e terapia de casal. Uma abordagem arquetípica. Por Wanda de Iorio. Sumos Editorial. Canal Leconde. Terceiro. A complementaridade narcisista na dinâmica conjugal. Da idealização à desilusão. A arte de fazer armadilhas. A manutenção das idealizações do outro, mesmo quando se depara com uma realidade que não lhe corresponde, leva os parceiros a serem prisioneiros de seus próprios desejos não realizados. Começa a surgir entre eles uma desconfiança mútua, com o sentimento de que foram traídos, enganados. Instala-se uma confusão, às vezes não percebida, a respeito da própria identidade e da identidade do parceiro. Ambos se sentem perdidos, pois a base sobre a qual a relação se fez não suporta a realidade diante da qual aqueles indivíduos se encontram. Essa realidade que se impõe não atende àquele projeto grandioso e fantasioso construído pela paixão. A força dos arquétipos da ânima e do ânimos começa a dominar o ego e suas percepções através de seu oposto idealizado, os aspectos negativos e destrutivos. O outro continua desconhecido na relação, muitas vezes apenas espelhando a projeção de um polo desses arquétipos que, nesse momento da relação, é oposto ao da idealização. Os cônjuges passam então a viver outra fase do seu relacionamento, que é marcada pelo sentimento de decepção. Decepcionados e perplexos em meio aos escombros do castelo desmoronado, o casal tenta, cada um de seu jeito, formas de restaurar a antiga promessa de felicidade, ainda com a figura idealizada do outro. Nessas tentativas, geralmente encontramos a busca insistente de ambos para reinstalar aquele projeto inicial que os uniu e que lhes dava garantia mútua de segurança. Nessa fase, apesar da decepção, encontramos muita esperança. Esse sentimento poderá mobilizar o casal no caminho do reencontro, possibilitando a cada um, através da ajuda do outro, o amadurecimento de suas personalidades, propiciado pela difícil convivência da conjugalidade. Mas, muitas vezes, o desejo de reencontro continua sobre as mesmas bases idealizadas do início da relação. Ainda permanecem o desejo e a esperança de que o cônjuge poderá, a qualquer momento, magicamente,
voltar a ser aquele príncipe ou princesa capaz de compreendê-lo, enxergar suas necessidades e que, finalmente juntos, formarão uma unidade perfeita. Os arquétipos da ânima e do ânimos permanecem indiscriminados enquanto função de ligação da consciência com o inconsciente. Se essa ligação não ocorre, os indivíduos ficam atados a conteúdos e imagens inconscientes do mundo infantil, buscando satisfação imediata através do parceiro, quando deveriam perceber que o casamento é a construção permanente, através de uma relação dialética e igualitária entre parceiros. Na tentativa de restaurar a imagem antiga do outro, que era cheia de promessas de felicidade, muitos jogos e armadilhas são armadas para se tentar alcançar o sonho perdido, ou ainda para provar que o outro é realmente um traidor. As consequências desses jogos invariavelmente traz uma nova decepção, pois nenhum caminho torto, ilícito, pode gerar sentimentos verdadeiramente honestos. Os parceiros estão sempre preparados para não entregar o ouro ao bandido. Desvelar o conteúdo desse jogo competitivo é fundamental para que cada um possa entrar em contato com o profundo medo de que o outro não seja capaz de cuidar daquilo que se tem de mais precioso e que precisa ser protegido contra qualquer situação julgada ameaçadora. Cada um protege o seu tesouro, negando ao outro aquilo que este implora por ter nessa relação. Mas também o faz de uma forma ilícita, pois legitimar seu desejo dentro desse relacionamento implica em ter que também revelar seu tesouro ao outro. Nessa dinâmica conjugal, o outro é sempre o bandido de quem se tem que proteger. Podemos apreender esse jogo psicológico do ponto de vista da complementaridade conjugal, mas também do ponto de vista da organização psíquica de cada cônjuge, que acaba muitas vezes sendo responsável por essa simbiose conjugal. Quando começamos a lidar com esse material na terapia do casal, temos que estar seguros quanto à receptividade de cada um em relação ao outro. Isso porque a compreensão das próprias feridas está intimamente ligada à compreensão das feridas do parceiro. Essa vivência pode favorecer uma aliança sadia entre eles, ou pode acirrar o medo daqueles conteúdos intocáveis, gerando raiva e destrutividade, comprometendo o trabalho e até o próprio casamento. O desenvolvimento infantil como base do relacionamento amoroso. Não podemos deixar de observar que certos conflitos conjugais podem ser produto da própria relação, surgidos a partir de situações mais atuais, tendo como desencadeantes fatores de ordem econômica, mortes, doenças, ou mesmo em função de uma evolução normal de duas personalidades que podem se encaminhar para direções que não se conciliam num primeiro momento, ou mesmo definitivamente. Mas, em nosso trabalho clínico, nós nos deparamos com muito maior frequência com casos em que o sofrimento dos casais e as defesas por eles empregadas para lidar com esse sofrimento têm suas raízes em situações psíquicas tão arcaicas que remetem o indivíduo àquelas ansiedades ligadas ao período de dependência total, quando eram bebês na relação primal com seu primeiro objeto de amor. O casamento, através da vivência de dependência mútua inerente à sua condição, pode reinstalar, em graus variados, ansiedades que se originaram naquele período do desenvolvimento. É a partir dessas vivências que o bebê retira o alimento de que necessita para a sua evolução, favorecendo o estabelecimento e a manutenção de sua identidade. Abre aspas. O relacionamento primário não pode ser compreendido a partir de um ou de outro participante, e sim em função do campo psicológico simbólico arquetípico constelado dentro dessa unidade familiar. As forças psicológicas que atuam nesse campo, aliadas ao estado de indiscriminação egóica do bebê, favorecem não só a vivência de identidade total com a mãe,
com quem desfruta grande intimidade, mas também com esse campo arquetípico simbólico familiar, respirando toda a atmosfera emocional que o cerca. É também das forças inconscientes subjacentes ao relacionamento dos pais que o bebê retira o alimento psíquico para a construção de sua consciência, pois a criança apreende o todo da personalidade dos pais, que vai além das palavras e das atitudes bem-intencionadas. Fecha aspas. Uma criança constrói sua identidade baseada na experiência contínua de ser. Continuidade esta que inclui toda e qualquer vivência, mesmo que a consciência não possa abrangê-las. Podemos incluir, provavelmente, até aquelas que antecederam seu nascimento. Para a psicologia analítica, o conceito de identidade não está relacionado apenas às vivências do ego, mas é reconhecido como um processo que se faz por meio de duas dinâmicas psicológicas, introjetiva e projetiva, ligada ao mundo dos objetos, e causal, ligada ao mundo dos arquétipos, do inconsciente coletivo. Portanto, o conceito de identidade está relacionado ao self, que é o arquétipo da totalidade psíquica, a partir da qual o ego e a personalidade consciente se desenvolvem. A relação ego-self na formação da identidade é muito bem descrita por Schwartz-Salant. Abre aspas. O sentimento de identidade que o ego obtém pela ação de olhar o espelho do si mesmo é vasto, sempre além da sua vida na realidade do espaço e do tempo. Mas, quando se olha o si mesmo, refletindo-se tal como ele é, o si mesmo também se transforma. Nesse processo, o si mesmo torna-se o espelho do ego, refletindo uma identidade estável e, não obstante, mutável, enquanto o ego se transforma numa fonte de consciência e de transformação para o si mesmo. Precisamente nessa mistura de realidade temporal e transcendência, a identidade vive e se transforma continuamente. O processo de introjeção e projeção, que depende dos objetos externos, é essencial para o fortalecimento do ego e para a sua separação do si mesmo, momento a partir do qual o si mesmo pode desenvolver-se sob a forma do verdadeiro outro. Mas a experiência desse outro interno e o seu papel na criação contínua da identidade jamais podem ser reduzidos a uma teoria das relações com o objeto. Fecha aspas. Problemas no desenvolvimento da relação ego-self geram desordens psicológicas ligadas à identidade e à autoestima. O abalo emocional provocado por essas desordens acaba sendo potencializado no caso do relacionamento conjugal. O casamento pode reativar fontes primárias de ansiedade. Nesses casos, é impossível trabalhar com os cônjuges sem buscar compreendê-los a partir de um prisma desenvolvimentista. Sendo profundamente influenciado por todo esse campo de forças psíquicas já mencionado, o bebê experimenta a continuidade do sentir-se sendo, desde a mais absoluta dependência do meio, passando pela etapa de uma dependência relativa para gradualmente caminhar em direção à independência. Winnicott vê a condição de dependência do bebê evoluindo por essas três etapas, através das quais ele vai convivendo com ansiedades inerentes ao processo do desenvolvimento humano, que deverá resultar na integração de um ego capaz de lidar com as diferentes exigências feitas pela vida. E o casamento é uma delas. Abandono, rejeição, desvalorização, incompletude, angústia, sentir-se perdido e destruído, enlouquecimento, inveja, ciúmes exagerados, solidão, raiva, ódio, ambivalência, desejo de vingança e destruição são sentimentos frequentemente relatados pelos casais em suas queixas.
Vamos encontrar no avesso desses sentimentos a verdadeira busca do casal. Mas onde eles se perderam? Talvez eles ainda nem se acharam. Andam se buscando, mas por caminhos tão tortos e ilícitos que não podem se mostrar e, muito menos, ver o outro. Não se encontram, mas se trombam e se machucam. Acusam-se mutuamente, mas não se percebem como coautores desse enredo. E desde quando estão perdidos? É difícil saber. Às vezes, desde a etapa da dependência absoluta, quando, nos primeiros encontros com seu meio, experimentaram um nível de desproteção que pode ter violado a construção da linha de continuidade de seu ser e que os obrigou a uma reação contra as ansiedades provocadas por essas situações. Abre aspas. E se o bebê não puder descansar e se recuperar num ambiente que novamente se tornou maximamente adaptativo, a linha de continuidade será restaurada com dificuldade. Um acúmulo de imposição traumática na etapa da dependência absoluta pode pôr em risco a estabilidade mental, sanidade do indivíduo. O trauma é uma imposição do ambiente e da reação do indivíduo ao ambiente que ocorre antes que haja um desenvolvimento dos mecanismos individuais que tornam previsível o imprevisível. Fecha aspas. Para Winnicott, abre aspas, a alternativa ao ser é reagir. E reagir interrompe o ser e aniquila. Fecha aspas. A vivência de aniquilamento que o bebê experimenta pode obrigá-lo a uma, abre aspas, organização na direção da invulnerabilidade, fecha aspas, que mais tarde aparece na vida do adulto através de defesas que o protegerão de experimentar novamente aquelas ansiedades impensáveis, eliciadas no período pré-verbal na história do indivíduo. Podemos encontrar casais perdidos nesse período, buscando se defender na relação de dependência conjugal contra o medo de se sentirem vulneráveis ao abandono, à rejeição, à desvalorização, etc. Desordem narcisista, na escolha do parceiro e na manutenção da relação. Sem perder de vista a complementaridade conjugal, mas, pelo contrário, buscando compreendê-la a partir das ansiedades inconscientes de cada um, deparamos-nos com manifestações clínicas ligadas às desordens narcisistas. Problemas conjugais podem indicar problemas na área do arquétipo da conjunctio. Segundo Schwartz-Salanti, abre aspas, o tratamento das desordens narcisistas lida principalmente com as defesas extremas contra a ligação, tanto com os outros como com o inconsciente. A união é objeto de grande temor. Fecha aspas. Portanto, é fundamental ampliar nossa visão da terapia conjugal por essa via, uma vez que estudos mais aprofundados sobre o mito de Narciso levantam questões cruciais que podem nos oferecer caminhos para uma abordagem cada vez mais abrangente nessa área. Imagens impressionantes têm sido construídas por casais durante o tratamento. Um homem de 28 anos sentou-se ao lado da mulher para me mostrar como era a sua percepção daquela relação. A emoção que ele experimentou com aquela aproximação foi tão intensa que o surpreendeu. Seu choro revelou, antes de tudo, um momento de integração de seus sentimentos rigidamente negados, pelo menos nessa relação. Esse mesmo homem não conseguiu olhar a imagem construída pela mulher, em que ambos estavam ligados por um nó feito com as pontas de suas camisas, e que, na verdade, ele não suportou foi olhar para o nó se desfazendo. O que realmente estava difícil era perceber o medo que sentia de estar ligado à esposa, o valor afetivo dessa ligação e o pânico inconfesso de perdê-la. Essas imagens corporais delineadas por esse casal
mostram o horror que uma personalidade com desordem narcisista desenvolve pela união. Não suporta intimidade com os outros e consigo, porque teme a vulnerabilidade diante do outro e diante de si própria. Vive a expectativa do caos e é capaz de recorrer a todos os recursos de que dispõe para evitá-lo. Podemos encontrar nos primórdios da psicologia analítica a visão de Jung sobre o medo que se encerra na ligação amorosa entre um homem e uma mulher. Abre aspas. O desejo apaixonado tem dois lados. É a força que tudo exalta e, sob determinadas circunstâncias, também tudo destrói. É compreensível, assim, que um desejo ardente já venha em si acompanhado de medo, ou que seja seguido ou anunciado pelo medo. A paixão acarreta destinos e, com isso, cria situações irrevogáveis. Impele a roda do tempo para frente e imprime na memória um passado irreparável. O medo do destino é por demais compreensível. Ele é imprevisível e ilimitado, encerra perigos desconhecidos, e a hesitação dos neuróticos em tentar a vida explica-se facilmente pelo desejo de ficar de lado, para não ser envolvido na perigosa luta. Quem renuncia à façanha de viver precisa sufocar dentro de si mesmo o desejo de fazê-lo, portanto, cometer uma espécie de suicídio parcial. Isso explica as fantasias de morte que frequentemente acompanham a renúncia ao desejo. Fecha aspas. Seguindo o enredo do filme Eu Sei Que Vou Te Amar, encontramos outros diálogos preciosos que ilustram algumas dinâmicas psicológicas conjugais, como, por exemplo, essa que retrata a sensação de caos que a vivência da paixão instala. Ela diz a ele, recordando a primeira relação sexual entre eles: quando seu pau entrou, pensei, é Natal, é Carnaval, São João. Meu pai chegou da cidade. Vou contar para o papai. Chegou o homem da minha vida. O que vai ser de mim? O que vai ser de mim? O que vai ser de mim? Ele diz a ela: ouça bem, quando eu entrei em você pela primeira vez, era como se eu estivesse entrando numa floresta negra, molhada. Entrei em você e ouvia aplausos. Pensei, é gol! Gol do Brasil! Foguetes. Sensação de taça de ouro. Pensei, essa menininha me dando tudo isso. Será que ninguém cuida dela? Será que o pai e a mãe dela vão deixar ela me enlouquecendo de paixão? Quem é ela? Será que algum dia eu vou virar mulher? Virar ela? Será que algum dia ela vai me matar? Podemos interpretar esse diálogo considerando vários aspectos psicológicos. No entanto, é significativo o aparecimento da ansiedade a partir da vivência sexual. A sexualidade é o canal mais concreto através do qual o casal realiza sua união, apesar da experiência simbólica que dela resulta. Portanto, podemos estabelecer uma relação íntima entre sexualidade e temor à ligação. E é na relação conjugal que suas personalidades com desordens narcisistas encontram o campo mais favorável para essas vivências se instalarem, começando com a escolha do parceiro e continuando no relacionamento diário. Caso A: Marcos e Paula. Apresentaremos um exemplo que ilustra essa forma de dinâmica conjugal estruturada a partir do encontro de duas feridas narcisistas. Marcos relatou que, antes de se casar, achava que a beleza física não era importante. Valorizava na mulher a inteligência, a simpatia e a pouca experiência de vida. Assim, poderia ensinar-lhe várias coisas
abrir-lhe caminhos e, depois, quando ela estivesse mais madura, no mesmo nível que ele, então caminhariam juntos. Paula tinha sido uma garota com poucos dotes físicos. Achava-se feia, gorda, com muita acne e nunca havia tido um namorado antes dele. Ela se surpreendeu com o interesse dele e ele encontrou a pessoa que havia idealizado. Aquela mulher não oferecia qualquer risco para sua estrutura de personalidade controladora, racional. Marcos também nunca havia tido um relacionamento mais comprometido anteriormente, e suas experiências sexuais foram raras e apenas com prostitutas. Eles tinham aproximadamente 22 anos quando se conheceram, e o namoro transcorreu sem muita paixão. Paula tinha restrições à intimidade sexual antes do casamento, e isso confirmava as expectativas de Marcos, quanto ao importante papel que teria para ajudá-la a desabrochar. Após o casamento, o script não se realizou. Ela não desabrochou. O relacionamento afetivo entre eles continuou pobre, cerimonioso. Ambos continuaram impenetráveis um para o outro. Ele sempre teve uma atividade masturbatória intensa, diária, mesmo depois de ter tido uma relação sexual, o que ocorria uma vez por semana, sempre no mesmo dia. Isso também ocorria quando era solteiro, o que significava que uma mulher não poderia satisfazê-lo, a não ser ele próprio, caracterizando um movimento de sua libido direcionada quase que exclusivamente para si mesmo. Essa garantia ele tinha. Dono de um ego inflado e onipotente, Marcos não dependia de ninguém, o que lhe dava a falsa sensação de total controle do mundo e de suas emoções. Quando seu primeiro filho nasceu, ao vê-lo pela primeira vez, sentiu um desconforto tão intenso que não foi mais capaz de segurar aquele mundo interno caótico do qual estava dissociado. A figura do filho desprotegido, inseguro e dependente lhe impôs um confronto, ainda que inconsciente, com uma imagem sombria de uma criança ferida, de pouco valor. Durante o dia de trabalho, disfarçava sua depressão ansiosa ao sentir perturbações físicas como palpitações cardíacas, sudorese, etc. À noite, deixava-se abater pela angústia. Deitava-se no sofá, chorava, sentia-se impotente para criar o filho. Naquela época, procurou um psiquiatra, pois tinha medo de se suicidar. A fragilidade do marido, antes forte e seguro, abalou ainda mais a relação. Paula também permaneceu fechada em sua impenetrabilidade. Contida nas suas expressões de afeto e na sua sexualidade, estendeu esse controle às outras áreas da vida familiar e sentia-se muito atacada e ferida na sua autoestima quando o marido interferia em áreas que julgava de sua competência. Acusava-o de autoritário, insensível e dono da verdade. Não obstante, esse controle também não suportou as exigências que a vida lhe foi apresentando, e o caos tão temido e por isso mesmo colocado longe da consciência se instalou. Após o nascimento do segundo filho, que era uma menina, ela começou a ter crises de pânico. Assim como para o marido, a criança do mesmo sexo da mãe mobiliza sua sombra de menina ferida, desamparada, vulnerável à dor do abandono, que precisa do outro para buscar sua própria referência de valor pessoal. Algumas sessões de terapia com o casal resultaram num acordo mútuo de separação. Mas algumas sessões foram feitas para o acompanhamento dessa separação. Pareciam dois amigos se separando. Mas, apesar disso, havia tristeza, sentimento de fracasso, insegurança e medo das emoções. Ele se mostrou perplexo quando, em uma sessão, ela chorou, porque afinal eles haviam combinado que ninguém iria sofrer. Para ele, uma regra estava sendo desrespeitada. Ele realmente não conseguia entender que é impossível combinar com antecedência o que vamos sentir. Em geral, os casais que brigam muito e se descontrolam exageradamente marcam presença na nossa memória.
Esse casal nos marcou justamente pelo oposto. Tamanha asepsia emocional. Desordem narcisista. A idealização e a perda do parceiro idealizado. Outro aspecto crucial nas desordens narcisistas, e que tem papel fundamental na dinâmica conjugal, é a questão da idealização. A idealização já foi abordada inicialmente como aquele elemento capaz de levar as pessoas a se apaixonarem. A paixão possibilita a emergência do conteúdo do inconsciente, abrindo assim um caminho para este se expressar. Esse caminho sempre pode ser visto de uma forma positiva, pois qualquer que seja ele, criativo ou defensivo, não deixa de ser uma porta para o inconsciente. Portanto, uma oportunidade para o ego estabelecer conexões com alguns complexos antes dissociados da consciência. Assim, a idealização cumpre essa função na dinâmica individual e na conjugal. Quando criativa, promove um confronto com o inconsciente que pode levar os indivíduos, dentro de uma relação conjugal, a restaurar um sentimento de importância pessoal com base na própria identidade. Isso é possível pela integração de aspectos idealizados que foram projetados no outro, e com isso, podendo reestabelecer a necessária conexão ego-self. Esse é um resultado bastante positivo, almejado por todos, porém, difícil de ser alcançado. De qualquer forma, é válido reforçar que é um caminho trabalhoso, que exige compromisso mútuo. Quando defensiva, a idealização aponta para os perigos implícitos à necessidade narcisista de reflexão especular. Abre aspas, tal como ocorre com o caráter narcisista, ele só pode amar uma forma ideal, pois ela, e somente ela, pode refletir suas próprias necessidades de um objeto idealizado. Fecha aspas. No desenrolar do filme já citado, a personagem revela tal necessidade dessa forma, abre aspas, eu fui educada para ser de um homem só. Eu fui educada para amar um astro de cinema americano. Eu me convenci que eu ia ser de alguém. Eu me convenci de que eu ia ser de você. Fecha aspas. Dessa dinâmica narcisista podemos vislumbrar a terrível luta que se estabelece na relação conjugal para que o objeto idealizado, o cônjuge, não seja devolvido à sua condição de um ser real. Caso B. Vera. Vera, 35 anos, vem para análise com a queixa de se sentir angustiada perante várias situações de vida. No casamento, com os filhos, com sua mãe, seus irmãos, seus amigos, etc. Sente-se desconfortável com as pessoas de uma maneira geral. Ou ela se vê muito diminuída ou muito superior frente ao outro. Nunca se vê numa relação de igualdade. Qualquer diferença percebida entre ela e outra pessoa é vivenciada sob uma forma de autodesvalorização. Às vezes, olha-se no espelho e acha-se bonita e charmosa, para, instantes depois, diante de alguém que admira, depreciar-se dos pés à cabeça. Sente que não sobra nada para ela de valor, ficando com a sensação de não ter história, de não ter construído nada dela, para ela ou dentro dela. Essa forma de apreender e estar no mundo fala de uma ausência de referência própria, caracterizando um distúrbio na relação ego-self de sua personalidade. Esta relação deveria ser o eixo norteador de suas percepções, que seriam construídas com base no sentido de sua identidade pessoal e transpessoal, o que não estava sendo possível para essa pessoa. Como se manifesta essa personalidade tão ferida em seu narcisismo no relacionamento conjugal? Vera alimentou durante anos uma distância do marido em relação às exigências naturais da vida doméstica. Ele deveria ser poupado daquelas tarefas tão pequenas e sem atrativos, desde colocar e tirar as louças de uma refeição até cuidar de uma criança. Assim, fazia tudo sozinha. Vivia um sentimento de insatisfação constante,
sem se dar conta da solidão em que se encontrava e que mantinha com suas atitudes. No casamento, mandava o marido para fora, para a rua, para o futebol, numa atitude altamente compreensiva. Essa situação se manteve por aproximadamente 13 anos. Durante sua análise, percebeu que precisava ter no marido uma figura idealizada e que tudo fez para não vê-lo igual aos outros. Precisava criar um Deus, um homem poderoso, para que através dele, dentro da simbiose conjugal, pudesse ver refletido seu self grandioso e onipotente. Assim, a simples presença dele valia peso de ouro, e o valor dela estava sempre condicionado à sua eficiência e prontidão para a ação, o que acabava gerando crises de insatisfação nela. Nessas situações, ela o via como uma pessoa egoísta, que não participava dos problemas familiares, etc. No entanto, quando ele estava presente, Vera experimentava um nível de ansiedade paralisante. Não sabia como aproveitar a companhia do marido. Tinha dificuldade em estabelecer intimidade com ele e sentia-se pouco interessante para ele. Acabava sentindo alívio quando ele saía de casa. A imagem idealizada do marido era restaurada novamente através da projeção do seu self desejoso e, ao mesmo tempo, invejoso de luz. O marido era iluminado, e o ciclo ia se repetindo ao recolocá-lo no centro de sua vida e em torno do qual voltava a girar. Essa situação era mantida a partir de uma mútua escolha narcisista. Vera preenchia a necessidade pessoal e narcisista do marido de brilhar, mantendo idealizada a pessoa dele. E através do distanciamento do marido e de sua figura idealizada, ela podia ver-se refletida como onipotente e grandiosa, qualidades de um ego fusionado ao self. Durante a análise, encontramos bastante resistência em trabalhar na direção de relações mais realistas com seus objetos internos, simbolizados na sua relação com o marido, com a analista, etc. Este caso é bastante esclarecedor quanto à necessidade de uma personalidade com desordem narcisista escolher e manter, custe o que custar, um parceiro ideal, projeção de seu ânimos, como um espelho de sua realidade interna. Quando a idealização não dá mais suporte a um relacionamento cujas personalidades envolvidas estão presas uma à outra pela complementaridade narcisista, tudo desmorona. A projeção da ânima e do ânimos fica sem espaço, ou perde boa parte dele para se realizar. Há um refluxo dessa energia para a sombra, que ganha mais espaço nesse relacionamento. Em termos fenomenológicos, podemos ver o resultado dessa dinâmica psíquica conjugal nas palavras de Nathan Schwartz Salant, abre aspas, esse amargor e essa súbita mudança de disposição que nos acometem quando nossas necessidades de reflexão não são atendidas, constituem precisamente aquilo que o caráter narcisista vê. Esse amargor e essa súbita mudança de disposição que nos acometem quando nossas necessidades de reflexão não são atendidas, constituem precisamente aquilo que o caráter narcisista vê. Fecha aspas. E por acaso não venha a ser essa a grande queixa dos casais que nos procuram nos consultórios ou fora deles? Apatia, indiferença de um pelo outro, raiva, ressentimento, mau humor, impaciência e decepção? Frequentemente escutamos frases do tipo: casei com uma pessoa e agora convivo com outra, completamente diferente. Ele, ela, mudou da água para o vinho, etc. Querendo sempre dizer que o cônjuge piorou por se tornar diferente do que era no início do relacionamento. É no vácuo criado pela impossibilidade de se ver refletido pelo outro, via projeção de ânima e ânimos, e com isso abrindo espaço para uma invasão sombria de desejos infantis não atendidos, que o casal vai se especializando em armar ciladas um para o outro. Essas ciladas são arquitetadas nos recônditos mais sombrios do inconsciente e se apresentam de uma forma tão sutil que é difícil tanto para quem as armou
como para quem nelas caiu, percebê-las. Esse é um campo fértil para o trabalho psicoterápico com casais. Ajudá-los a identificar essas armadilhas, buscar uma compreensão dos mecanismos psicológicos individuais que estão na base dessas situações e a complementaridade que se instala a partir delas, favorecendo a neurose conjugal, vem constituir os principais vetores que norteiam nossa abordagem. Casal C. Beatriz e Luiz. Uma situação ocorrida entre um casal na sala de espera do consultório pode ser bastante esclarecedora, tanto no que diz respeito às armadilhas presentes na dinâmica conjugal, quanto à forma de abordá-las. Trata-se de um casal que trouxe como queixa a falta de entendimento mútuo, porque não falavam mais a mesma linguagem. Beatriz estava tendo crises de descontrole em situações onde se sentia abandonada. Luiz era visto por ela como frio e muito distante de suas necessidades, só pensando nele e fazendo o que lhe interessava. O casamento havia ocorrido há 6 anos e não tinham filhos, o que não constituía uma queixa para eles. Ambos faziam suas próprias análises, o que os ajudava individualmente a reconhecerem suas feridas e as dinâmicas psicológicas a elas relacionadas. No entanto, vamos percebendo o tamanho da interferência dessas feridas no relacionamento deles. Quando Beatriz conheceu Luiz, abre aspas, não podia acreditar que um homem bonito e charmoso como ele pudesse se interessar por mim, que era feia e insegura. Fecha aspas. Então ele era tudo para ela. Isso fazia com que se sentisse cada vez mais submissa e incapaz de reagir às atitudes dele. Na percepção dela, ele decidia sobre as coisas, e assim a situação estava definida. Quando o desejo de uma outra pessoa não coincidia com o dele, ele também se descontrolava. Com o desenrolar do trabalho, foi se caracterizando uma complementaridade narcisista entre o casal. Ela, carente e insegura, se organizou para ser sempre o que as pessoas queriam que ela fosse. Ele, colocando-se de forma objetiva e fria, falava em favor de um afastamento, não falava em separação, por não suportar as situações de agressividade, até físicas, criadas por ela. Na infância, Luiz foi vítima de agressões físicas e psicológicas de seu pai, tendo com isso introjetado um modelo de relacionamento nitidamente sádico, que ele atua quando se sente vulnerável. Assim, aquele que no passado fora vítima, agora se identifica com seu torturador para se defender. Humilhar e abandonar são suas armas, que se tornam poderosas e destrutivas, principalmente quando atacam uma personalidade insegura e carente, que lhe reflete sua sombra de criança humilhada e necessitada de um olhar amoroso e protetor. Por isso, ele não fala em separação. Ele não suportaria viver sem um espelho que refletisse um componente da sua psique que, na condição de complexo inconsciente, é projetado na parceira, ligando-o a si mesmo. Ambos foram feridos na construção de suas identidades, abalando a confiança no valor de suas existências. Agora buscam, compensatoriamente, esse valor através da aprovação e da empatia nela contida na figura do cônjuge. O valor inerente à própria condição de existir, de ser, é o alimento vital para a psique. O valor inerente à própria condição de existir, de ser, é o alimento vital para a psique. O valor condicional não alimenta. Beatriz concretiza esses sentimentos de pouco valor pessoal com crises frequentes de bulimia. E ele, com cobranças que revelam um enorme medo de não ser atendido, o que significa não ser visto, não ser compreendido, não ser refletido por ela. De posse de todos esses dados, vamos poder entender melhor a situação ocorrida na sala de espera, anteriormente referida, que depois foi relatada por eles na sessão.
Beatriz começa a sessão dizendo que, quando ele entrou no consultório, pensou que fosse seu marido. Abre aspas, mas não era. Era um cavalo. Fecha aspas. Daí ela se fecha e não fala mais. Luiz disse que não sabia o que tinha ocorrido, pois chegou bem, tinha pensado nela o dia inteiro, por ser o Dia Internacional da Mulher. Pensou em passar-lhe um telegrama, mas acabou não sendo possível. Como ela não lhe dava resposta, ele, de forma dura e objetiva, ameaçava ir embora, dizendo ter muitas coisas importantes para fazer em casa. A manipulação pelo abandono fez com que ela reagisse dizendo que estava cansada da falta de cuidado dele, que ele vem minando todas as suas conquistas no sentido de se ver e estar mais separada dele, etc. Aí Beatriz relata que, assim que ele chegou ao consultório, ela perguntou se ele tinha dinheiro para pagar as sessões do mês. Ele simplesmente respondeu que não. Ela então novamente tornou a lhe perguntar como poderia fazer para pedir dinheiro emprestado ao banco, já que tinha outros compromissos financeiros para cumprir. Luiz respondeu que não sabia e que ela deveria se informar em alguma agência bancária. Esse diálogo fez com que ela se sentisse abandonada e mal cuidada, acusando-o de manipular sua ferida de rejeição para ela voltar a ser a coitadinha da relação. Um dado importante é que ela estava arcando com essa despesa do casal há 3 meses, porque a firma do marido estava atravessando uma crise financeira muito grande. Ela chegou a mostrar que estava insatisfeita com essa situação nessa sessão. Enquanto ele tentava explicar que não tinha entendido por que ela havia ficado tão raivosa, já que ela sabia que ele não teria dinheiro antes do próximo dia 15, ela o interrompeu várias vezes para lhe dizer que o que mais a machucou foi a forma como ele respondeu. As interrupções de Beatriz foram deixando Luiz bastante irritado. Ele disse que não ia falar mais nada e, de uma forma muito áspera, ordena que ela continue falando, que ele quer que ela passe a falar até o fim da sessão, e ele passará a escutá-la. Enquanto ele se dirige a ela dessa forma, ela vai se encolhendo, com a cabeça voltada para baixo, paralisada por essa forma de tratamento humilhante. Vendo essa cena isolada de todo o resto, ele era, naquele momento, o verdadeiro algoz dela. Mas essa situação pode esclarecer como o casal se mantinha paralisado numa armadilha afetiva. Ambos se humilharam e vêm se humilhando ao longo do relacionamento. O verdadeiro sentido da humilhação é sensibilizar o outro para o tamanho da dor psíquica que se apresenta sob uma forma disfarçada. Porém, esse disfarce gera raiva, ressentimento e desejo de vingança. Ele a humilhou na sessão, mas ela havia feito o mesmo quando lhe perguntou a respeito do dinheiro. Voltando muito atrás no tempo, ele teria, no fim de semana, dito que tudo ia muito bem na vida dele, com exceção dela, etc. Se voltarmos mais para trás, vamos encontrar outros elos dessa sequência. O que não é necessário, pois esse diálogo pode ser tomado como um bom indicador de como eles são peritos em fabricar esses tipos de armadilha. E a partir de uma compreensão mais profunda dessa dinâmica complementar, podemos ajudá-los a perceber e desmanchar os nós onde eles se engancham dentro dessas armadilhas. E este é um trabalho artesanal, que requer habilidade técnica do terapeuta, mas, mais do que isso, é necessário empatia somática e psíquica com o conflito trazido pelo casal. Isso nos permite mergulhar no campo simbólico conjugal com o todo de nossa personalidade, incluindo principalmente as nossas vivências de conjugalidades, bem ou mal resolvidas. Voltando à análise do casal, Luiz percebeu que havia reagido à provocação de Beatriz na sala de espera. E ela se percebeu reagindo à dor sofrida pelo que ele dissera dela no fim de semana anterior. Ela criou aquela situação tendo uma expectativa de que ele se dispusesse a assumir, pelo menos parcialmente, aquele compromisso que era dos dois.
ou tentar arrumar o dinheiro de alguma forma para ajudá-la. Essa seria uma prova de que tudo o que ele havia falado anteriormente não era verdadeiro. Afinal, ele estaria investindo na relação deles. E ela não teria aquele sentimento horrível de estar só. A armadilha aqui consiste no fato de que ela sabia ser impossível para ele atender sua expectativa. E ele, paralisado pela humilhação, não encontrou outra saída a não ser abandoná-la. Ela teria que arrumar o dinheiro sozinha. Porém, aquela situação criada era exatamente o oposto do que ela buscava. A armadilha pela humilhação era um pedido de afeto, de companheirismo, mas que, feito por um caminho ilícito, só mobilizou raiva e o troco na mesma moeda. Ele lhe devolveu a humilhação sofrida quando a maltratou, querendo fazê-la falar durante o resto da sessão, como castigo por tê-lo interrompido. Ambos perceberam a importância de detectar esses jogos e passaram a ficar mais atentos a essas armadilhas, buscando reconhecer o mais precocemente possível o verdadeiro pedido que temem revelar ao outro e que, por isso, acabam sendo expressos de forma ardilosa. Essas armadilhas buscam fixar o outro no papel de bandido. Nesse caso, ele é sempre o carrasco, o torturador que abandona. E ela é sempre a vítima, a mendiga que se arrasta por migalhas afetivas. Eles tiveram que perceber que essas polaridades estavam presentes em ambos, apesar de serem manifestadas de formas diferentes. O relato deixa claro como eles se torturavam mutuamente e como, ao mesmo tempo, eram vítimas de suas próprias torturas. Ambos se sentiam mendigos afetivamente falando. Ela implorando, ele nem sequer podendo ver o quanto precisava dessa relação. Perdidos nesse emaranhado de emoções que propiciam brechas para o surgimento de mágoas e ódios antigos, não conseguem conversar para encontrarem juntos uma solução para um problema que diz respeito aos dois, no caso, o pagamento da psicoterapia. Ao final da sessão, considerando a dificuldade momentânea do casal, foi proposto a eles o adiamento do pagamento por 1 ou 2 semanas, respeitando a inflação monetária correspondente àquele período. A perplexidade que eles receberam essa proposta fez com que se dessem conta de que a rigidez de um em relação ao outro era proveniente de um estado de tensão que favorecia acusações mútuas. Portanto, uma saída satisfatória, razoável, ao alcance deles, devia ser inconscientemente ignorada, pois não atendia aos propósitos emocionais ligados a outras situações que buscavam uma brecha para se manifestarem. Ao final, ele disse que, considerando essa possibilidade, poderia se responsabilizar por aquele compromisso, pois, conforme havia dito, teria dinheiro depois do dia 15 próximo. Ela então pôde se organizar em função das dívidas mais imediatas e inadiáveis. Essa situação acabou se transformando para o casal numa nova referência. Agora, eles podem incorporar à relação elementos antes dissociados de suas personalidades conscientes e, portanto, desconhecidos para eles. De posse de novas referências, a relação conjugal pode gradualmente alicerçar os próximos conflitos em bases diferentes daquelas por nós analisadas, quando o conflito conjugal remetia cada um dos cônjuges às suas feridas pessoais, e a dor de tais feridas encontrava nesses conflitos um campo fértil para proliferar.